Sim. Sim, eu sou o professor Bairros e hoje nós vamos falar sobre... Você já viu uma sopa de associação de resistências? Veja aqui a associação mista. Neste tutorial, você verá como determinar a resistência equivalente de um circuito que contenham associações de resistência em série e paralelo, tudo misturado. Esta é a associação mista. Para aproveitar esse tutorial, você precisa conhecer a associação de resistências em série e paralelo. Se você não conhece, dê uma olhada no tutorial na descrição deste vídeo. Você verá que determinar a resistência equivalente de uma associação mista é como fazer uma sopa, onde você mistura as associações série e paralelo. O que é uma associação mista? Veja agora a receita para fazer esta sopa mista. Adicione associações série a gosto. Acrescente uma pitada de associações paralelo. Mexa bem. Cozinhe até o ponto. Sirva a associação mista bem quentinha. Bom apetite! Determinando a resistência equivalente de uma associação mista. Você verá agora como determinar a resistência equivalente de uma associação mista. Você já conhece as associações série e paralelo. No circuito com associação mista, você encontra resistências associadas em série e em paralelo, tudo misturado. A sua missão será identificar as associações série e paralelo distribuídas no circuito. Cada um desses grupos de resistências será chamado de associação parcial. Cada vez que você determinar uma resistência equivalente, o seu circuito ficará mais simples. Você deverá resolver uma a uma todas as associações parciais, até chegar na associação final. Ao resolver a associação final, você chegará na resistência equivalente da associação mista. Veja o exemplo a seguir. Determine a resistência equivalente entre os terminais A e B no circuito da figura. Comece observando duas resistências. Por exemplo, será que R1 e R2 estão em série? Como existe um nó entre as resistências, elas não estão em série. Será que estão em paralelo? Trace uma malha passando pelas duas resistências. Observe se a malha passa somente pelas duas resistências e compartilham dois nós. Não, elas estão compartilhando somente um nó e a fonte está atrapalhando a malha. Concluímos que R1 e R2 não estão associadas nem em paralelo nem em série. Isso indica que você não poderá fazer nada com essas duas resistências. Se você fizesse o mesmo raciocínio para R1 e R3, chegaria à mesma conclusão. Não dá para fazer nada. Você deverá escolher outro par de resistências para testar, por exemplo, R2 e R3. Observe que existe um nó na interligação das resistências. Isso indica que elas não estão em série. Se não estão em série, observe se estão em paralelo. Trace uma malha passando pelas duas resistências e verifique se compartilham dois nós. Sim, R2 e R3 compartilham dois nós e não existem outros componentes na malha. Então, as resistências estão em paralelo.
Agora é só aplicar a fórmula prática para determinar a resistência equivalente. Uma vez descoberto o valor da resistência equivalente RE23, é conveniente que você redesenhe o circuito para descobrir novas associações parciais. Com a prática, você não irá precisar redesenhar o circuito, mas no início ajuda muito. Ao observar o novo circuito, você pode ver facilmente que as resistências RE23 e R1 estão interligadas sem a presença do nó. Então, as resistências estão em série. Determine a resistência equivalente somando os valores das resistências. Esta é a resistência equivalente final, RE. O supernó. Uma forma comum de desenhar circuitos é contendo uma interligação com mais de um nó. Esse tipo de ligação é chamada de supernó. Sob o ponto de vista elétrico, o supernó equivale a um único nó. Desenhar o diagrama com dois nós, formando o supernó, deixa o diagrama mais linear. Ao traçar a malha nos resistores R3 e R4, para testar se estão em paralelo, parece que a malha está passando por 4 nós. Desenhando o supernó, a malha passa somente por 2 nós, já que um supernó equivale a um único nó. As resistências estão em paralelo. Um caso interessante de supernó é o sinal de terra. O sinal de terra indica simplesmente uma ligação comum entre os componentes. O símbolo de terra simplifica o desenho dos fios no diagrama. Considere o sinal de terra um supernó. No exemplo da figura, considerando o sinal de terra como um supernó, fica fácil de observar que as resistências R2 e R3 estão em paralelo. Circuito impossível ou quase. Agora que você está feliz por saber determinar a equação equivalente de qualquer circuito, eu tenho uma má notícia para lhe dar. Nem sempre é possível determinar a resistência equivalente usando os métodos de associação que você aprendeu até agora. Um exemplo clássico é o circuito em ponte mostrado a seguir. Tente encontrar uma associação parcial. A sua sopa vai queimar e você não vai achar. Por enquanto, você dirá que não é possível determinar a resistência equivalente. Não fique tão chateado. Mais tarde você verá outros métodos para aplicar nestes casos. Você deverá fazer muitos exercícios para ficar um craque na associação de resistências. Fique atento, o canal irá apresentar muitos desafios para você ficar craque na associação de resistências. Você viu nesse tutorial como determinar a resistência equivalente de circuitos mistos, contendo resistências em paralelo e em série. Se você gostou, dê um like e inscreva-se no canal. E não tem site? Tem sim, é bairrospd.com. Lá você encontra o artigo em PDF, veja o link na descrição, e muito mais assuntos sobre eletrônica. Este foi um trabalho desenvolvido pelo professor Roberto Bairros. Obrigado!